Olá, olá pessoal, meu nome é Diego, eu sou coordenador de projetos na Fundação SOS Mata Atlântica, que é uma organização parceira da Frente Parlamentar Ambientalista, e você está assistindo mais um podcast da Frente Parlamentar Ambientalista. Bom, esse episódio, assim como vários outros conteúdos, eles vão ficar gravados no YouTube, e também nas demais redes sociais aí da Frente Parlamentar Ambientalista, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Pode acessar para rever quando você quiser. E vale lembrar que essa é uma frente que conta com a participação da sociedade civil, né? E tem o compromisso de debater e trabalhar pelos nossos direitos constitucionais ao meio ambiente equilibrado e ao desenvolvimento sustentável. Bom, o tema de hoje é unidades de conservação. As unidades de conservação, ou as UCs, elas são espaços territoriais criados por ato legal do poder público, de acordo com o que está preconizado na Constituição e também no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é a Lei 9985 do ano de 2000. Bom, essas áreas elas são fundamentais para a conservação das nossas florestas, da biodiversidade, para a manutenção da água, para a estabilidade climática. E para a gente falar sobre esse tema, hoje a nossa convidada é a Ângela Cusack, diretora da Rede Nacional para Unidades de Conservação, a Rede ProUCs, que é nossa parceira em vários grupos, aí, campanhas, ações pela defesa das unidades de conservação. Boa noite, Ângela. Oi, pessoal, audiência que está nos ouvindo, nos assistindo pelo YouTube, nos ouvindo ou vendo a gente por outros canais. Obrigada pela oportunidade, por estar aqui hoje, por poder mais uma vez falar sobre unidades de conservação. É sempre um prazer. Obrigado, Ângela. Obrigado pela sua presença. E hoje a gente tem aqui uma certa responsabilidade por ser o primeiro podcast da Frente Parlamentar Ambientalista, né? O primeiro episódio gravado após as eleições gerais de 2022, né? Com aí novidades, né? Mais uma vez, os brasileiros foram aí às urnas de maneira democrática para uma eleição segura, confiável, né? E elegeram aí, né, 513, perdão, deputados e deputadas federais, 27 senadores e senadoras. Mas no último mandato legislativo foi um período que aconteceram aí vários ataques, né, várias tentativas de fragilizar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação ou algumas unidades de conservação especificamente. Bom, recentemente teve um lançamento de uma coletânea de artigos aqui organizados pelo Instituto Socioambiental, por outras organizações aí parceiras nossas também, né? Com mais de 40 pesquisadores, especialistas que participaram e todos concordam que nesse momento, essa política de proteção e de uso sustentável da natureza está mais fragilizada do que nunca, né? Isso em diferentes níveis aí da República. E, Ângela, você recentemente deu uma entrevista, né, que foi publicada no Globo, agora no comecinho de outubro, né, que faz um apanhado bem interessante aí dessa fragilização das áreas protegidas. Você poderia trazer aqui para a gente um pouco qual que é o panorama, né, o cenário atual aí das unidades de conservação, principalmente durante esses últimos anos? O que a gente tem de desafios aí para enfrentar? Bom, nos últimos anos, a gente... Assim, acho que é importante contextualizar que unidades de conservação nunca foram facilmente... nunca tiveram muito espaço, mesmo numa agenda ambiental. Em parte pelo desconhecimento da sociedade, em parte por uma série de problemas que essas áreas têm, como questões de regularização fundiária ou de estruturação dessas áreas, falta de estruturação, que levam a um baixo reconhecimento e uma baixa valorização por parte da sociedade. Então, trabalhar com unidades de conservação nunca foi fácil, ainda que, no meu entendimento, estas áreas sejam o coração daquilo que resta de biodiversidade em muitos dos biomas brasileiros e em muitas regiões do Brasil. Porém, nos últimos 4 anos, é óbvio que houve um avanço disso, né? A gente teve um cenário muito conservador dentro do Congresso, né? Tanto dentro da Câmara quanto do Senado. Então, bancadas que tendem muito mais a movimentos de menor entendimento sobre o papel do meio ambiente de um modo geral
e, obviamente, as unidades de conservação estão no meio disso. Então, a gente pôde notar, nesses últimos anos, um avanço sobre as tentativas de diminuir essas áreas, de diminuir a proteção dessas áreas, ou de efetivamente diminuir a própria existência do sistema de unidades de conservação. Então, nos últimos 4 anos, o que a gente acompanhou muito fortemente foi isso. Tanto sobre unidades específicas, né, como o Parque Nacional do Iguaçu, o Parque Nacional da Serra do Itajaí, como o Parque Nacional de São Joaquim, são parques que hoje têm projetos de lei específicas para diminuição das suas áreas ou para fragmentação das suas áreas, quanto do próprio sistema de unidades. E aí a gente tem um exemplo clássico, que é o projeto 2001 do deputado Pinheirinho, que tenta, que fragiliza muito o sistema na proposta que ele traz, que é uma proposta muito superficial para a questão da regularização fundiária, onde ele tenta abordar como solução a caducidade, ou seja, né, as unidades de conservação deixariam de existir se não fossem regularizadas num prazo de até 5 anos. Isso é um projeto muito perigoso, porque coloca em risco boa parte do nosso sistema de unidades de conservação. É um projeto que traz uma superficialidade na análise, porque não é isso que vai resolver o problema das unidades de conservação. Ou seja, se a gente quiser manter os nossos compromissos internacionais, se a gente quiser fazer com que as metas de Aichi, das quais a gente é signatário, sejam cumpridas, que a CDB seja cumprida e que a gente não seja considerado um pária internacional, não é acabando com unidades de conservação que a gente resolve esse problema. E é lógico que, por exemplo, nesse caso específico, quando a gente fala de regularização fundiária, a situação é um pouco mais complexa, porque a gente precisa, de fato, resolver a regularização fundiária, ou seja, pagar os proprietários. E como que a gente faz isso? Através de fundos específicos e através de documentação. E aí, as nossas análises, elas mostram exatamente isso, que às vezes a questão é muito mais documental do que de recurso financeiro propriamente dita. Então, um projeto desses, que é muito raso na sua análise, ele não traz uma solução. Ele, ao contrário, ele nivela por baixo. Então, a gente passa a ter uma régua mais baixa, que não vai solucionar os problemas, mas que, num primeiro momento, de uma forma imediatista, e para quem não entende nada de meio ambiente, eu estou falando especificamente dos parlamentares que propõem e defendem essa ideia, pode parecer uma solução fácil, né? Uma saída fácil. Então, esse é o tipo de coisa que a gente notou muito no Congresso nos últimos anos. Saídas fáceis para problemas complexos que, na verdade, não vão solucionar esses problemas, mas que solucionam a bancada de interesse ali de quem está defendendo aquele projeto. Então, essa foi a principal característica dos últimos 4 anos dentro do Congresso no que se refere às unidades de conservação. A gente teve, por outro lado, a gente teve assim a possibilidade, ou a gente, até diante da ameaça, a gente conseguiu se organizar de uma forma bastante eficiente, no meu entendimento, junto com as organizações da sociedade civil e com os parlamentares que participam ativamente da Frente Parlamentar Ambientalista, e aí, através dessa articulação, que foi uma articulação do nosso patrimônio natural, mas esse patrimônio foi colocado constantemente em ataque, semanalmente quase em ataque. Então, assim, a gente fala que terça-feira de manhã, quando começam as ações do Congresso, o pânico acontece, porque a gente sempre tem uma boiada tentando passar, né? De um modo geral, para a área ambiental toda, mas especificamente para as unidades de conservação. Assim, o nosso alerta foi um alerta máximo durante esses 4 anos. E eu gostaria também de salientar, né, acho que é importante a gente falar isso, que o trabalho da Frente Parlamentar Ambientalista foi fundamental nesse processo. Então, se a gente não tivesse esses poucos parlamentares que, de fato, se doaram para essa causa, a gente teria perdido muito mais. Então, eu entendo que a gente teve esse desafio gigantesco, a gente teve essa pressão enorme, mas a gente também, de certa forma, soube se unir, sabe, durante esses últimos 4 anos. Então, a gente conseguiu, dentro das limitações que são inúmeras para a área ambiental, porque a gente está falando de organizações da sociedade civil,
que boa parte do tempo não tem recursos humanos ou financeiros, ou nenhum dos dois. A gente está falando de uma bancada parlamentar ambientalista efetiva muito pequena, mas eu entendo que também teve muita qualidade no trabalho, em que as organizações da sociedade civil souberam posicionar corretamente os argumentos, trazer argumentos técnicos coerentes, com profundidade, entregando na mão dos parlamentares, e esses parlamentares puderam atuar. Então, isso trouxe para a gente, pelo menos, se a gente não ganhou, a gente também perdeu o mínimo possível dentro desse quadro. Poderia ter sido muito pior. Exatamente, Angela, isso que eu estava pensando agora enquanto você estava comentando, né? Então, como você colocou, né, teve bastante resistência aí da sociedade civil, né, das instituições, um apoio fundamental aí dos parlamentares que também compõem a Frente Parlamentar Ambientalista, e houve muita ameaça, mas acho que a maioria das grandes ameaças, elas não foram totalmente concluídas, né? Então, ou seja, teve uma fragilização, né? Mas as instituições, bem ou mal, elas estão aí, né? E tem muita coisa para ser reconstruída, né? Precisa recompor orçamento, equipes, né? Recriar os conselhos de participação social, avançar em projetos de leis que existem alguns que são positivos e que estão hoje aí tramitando no Congresso, como exemplo o projeto de lei das reservas particulares do patrimônio natural, né? Regulamentar políticas que foram aprovadas como a do pagamento por serviços ambientais, né? Então, tem bastante trabalho aí a partir do ano que vem, né? O contexto nacional, ele é muito desafiador, né? A gente já avaliou um pouco isso, né? Por outro lado, tem um momento internacional bastante interessante aí, né? Com uma grande evidência sobre assuntos como clima, biodiversidade, novas metas aí para as áreas protegidas que devem vir a partir da Convenção da Biodiversidade agora no final do ano, né? Então, para além dessa continuidade da resistência, né, porque os projetos de lei ainda estão aí, né, as coisas vão continuar aparecendo e a gente vai precisar exercitar de novo essa resistência que a gente desempenhou nesses últimos anos. Mas para além disso, e pensando no futuro, né, o que você acredita que vão ser prioridades aí ou pontos de atenção, tanto para a sociedade civil quanto para os parlamentares que foram eleitos agora, né, e que assumem esse mandato a partir de 2023? Eu acho que uma coisa fundamental e que em parte, explica o nosso resultado nesses últimos 4 anos, que poderia ter sido mais desastroso e não foi, é a própria participação da sociedade. Então, assim, eu acredito muito nisso mesmo, que a sociedade brasileira, de um modo geral, ela não aceita e não gosta da destruição ambiental. Então, o que a gente notou nesses 4 anos foi que todas essas tentativas de passar a boiada, quando elas eram expostas, quando, né, se jogava luz sobre essas questões, havia um recuo dos parlamentares que as defendiam. Porque a sociedade, de modo geral, não aceita, né? Não aceita. Quando a gente expõe o que significa grilagem, quando a gente expõe o que significa mineração dentro de terras indígenas, quando a gente expõe o que significa rasgar o Parque Nacional do Iguaçu ao meio com uma estrada, dita estrada parque, mas que na verdade é uma estrada rasga-parque dentro de um dos parques mais importantes do Brasil, quando a gente expõe a diminuição de áreas a que algumas unidades estão né, sendo submetidas, a própria tentativa de extinção de unidades de conservação, a sociedade não aprova. E essa não aprovação acaba nos trazendo um resultado favorável, porque, obviamente, nenhum político gosta de se expor junto ao seu pleito, por mais que ele seja... É interessante até notar, né, porque eu lembro que... assim, alguns parlamentares da bancada mais radical, digamos, da bancada do agro, né, que eu chamo de agro retrógrado, alguns desses deputados, eles, mesmo no discurso deles mais antiambientalista, eles tentam vender essa pauta como se fosse uma coisa boa. Então, assim, o projeto da caça, ele não é apresentado como projeto da caça, ele é apresentado como projeto de manejo de animais silvestres, caça.
de caça que a gente está falando, e não de manejo. Por quê? Porque a sociedade não aceita. Se você colocar um projeto da caça, a sociedade vai gritar contra. E esse foi o recado dos últimos 4 anos, e eu acho que esse é um bom balizamento para os próximos 4, em que a situação não vai ser melhor, ao contrário, ela tende a ser ainda mais estrangulada, o gargalo está ainda mais apertado. A gente perdeu parlamentares muito importantes nessa eleição, né? A gente, tanto, assim, eu cito 2 exemplos que eu acho que foram pessoas que nos ajudaram muito nesses 4 anos, que foi o deputado Molon, que saiu candidato ao Senado pelo Rio, infelizmente não se elegeu, e o deputado Rodrigo Agostinho, que, sem dúvida, foi uma grande força na defesa de unidades de conservação, também não se reelegeu. A gente perdeu esses parlamentares, então a gente vai estar um pouco mais descoberto. Por outro lado, a gente também tem novos parlamentares chegando, Marina Silva está chegando, a Célia Chacriabá também está chegando com a pauta indígena. Então, a gente tem outros parlamentares também chegando nesse pleito. O que isso mostra para a gente? Que a gente vai ter que ser ainda melhor na união de forças. Então, como prioridade, eu acredito muito que a Frente Parlamentar Ambientalista ela vai ter que buscar apoios em outras frentes que também defendam interesses semelhantes ou interesses de minorias, atuando aí conjuntamente com pautas sociais, com pautas da agricultura familiar, com pautas da causa indígena, que está dentro da agenda ambiental também. Enfim, a gente vai ter que ser bastante habilidoso nisso, porque tanto para a Frente Parlamentar Ambientalista quanto para outras frentes dessas que eu citei como exemplo, todos nós estamos ameaçados por esse Congresso absolutamente radical que está vindo aí pela frente. Né? A gente viu no Senado como as coisas estão, com alguns senadores de extrema-direita que se elegeram, alguns deputados também de extrema-direita que se elegeram, e a gente vai ter que buscar forças na nossa união para conseguir esse enfrentamento com a mesma qualidade que a gente conseguiu nos últimos 4 anos. E eu acho que, assim, se tem uma coisa que os últimos 4 anos também nos ensinaram que a gente deve levar para a próxima legislatura, é que a gente precisa ser eternamente vigilante. Não tem descanso, sabe? Então, toda semana monitoramento da agenda das comissões, monitoramento da agenda do plenário, tanto da Câmara quanto do Senado, atuar fortemente junto com os senadores e os deputados que estão do nosso lado, levar oportunidades de argumentação de qualidade que o outro lado possa ouvir. Então, não só a nossa agenda ambiental, mas também linkar a agenda ambiental a uma agenda econômica. É muito fundamental se a gente quiser avançar no processo de trazer mais aliados também para o nosso lado. E, obviamente, algumas pautas, havendo oportunidade, trabalhar as pautas positivas, né? Lei do mar, a questão das RPPNs, que está pronta, que está muito... um benefício, inclusive, para o produtor que tem uma área que queira transformar, ou já esteja transformada em RPPN. Então, trabalhar esses pleitos como oportunidades positivas, porque eu acho que essa é uma coisa que, infelizmente, nos últimos 4 anos a gente não teve muita oportunidade de fazer, porque a gente estava tão dentro da resistência que a gente não teve muito tempo para conseguir positivas. É uma forma de fazer todo esse congresso olhar um pouco para essa questão e pensar que a gente também tem coisas boas para construir com a sociedade que também são do interesse deles. Então, quando a gente fala de pagamento por serviços ambientais, a gente está falando de quem tem área, quem tem APP regularizada, quem tem excedente de área, né, para além do que pede a lei do Código Florestal nas APPs. A gente está falando de oportunidade de renda para quem tem áreas naturais no campo. Então, também levar essas oportunidades para um agronegócio de mais inteligência. Com agro retrógrado não adianta discutir, não tem espaço, né? A gente não adianta explicar que a Terra é redonda. Mas para quem tem a oportunidade, quem está mais aberto, quem está mais de olho no mercado internacional, e eu acredito que dentro desse grupo de parlamentares que defende mesmo a bancada do agronegócio e da mineração, haja espaço para esse tipo de conversa, a gente tem inúmeras oportunidades de mostrar pautas positivas, pautas que são oportunidades boas também para
para os eleitores dessa bancada, inclusive, e, finalmente, acho que, assim, o nosso grande desafio, o nosso desafio do século, assim, é tentar desenhar para essa bancada retrógrada que a gente, quando defende natureza, a gente defende o negócio deles, porque a gente está defendendo água, a gente está defendendo chuva, a gente está defendendo polinização, a gente está defendendo oportunidades de que esse negócio continue existindo no Brasil. Então, é um desafio gigantesco, não tenho dúvidas. Existem pautas positivas, como essas que foram mencionadas, e que eu acho que, em alguns momentos, a gente pode ter essas oportunidades, né? Então, momentos em que o mundo presta atenção mais nesse tema, como nas COPs do clima, nas COPs de biodiversidade, na própria Semana do Meio Ambiente, às vezes a gente consegue ter a oportunidade de colocar algumas coisas assim, embora nas últimas Semanas do Meio Ambiente a gente tenha o que a gente fez foi resistir a pautas bombas, né, camufladas de pautas verdes, mas eu acredito que talvez a gente consiga também colocar em alguns momentos desses, e é óbvio resistir sempre e continuar trabalhando sempre para que melhore-se o entendimento, porque existe a má-fé, existe o interesse pequeno, existe o interesse menor, existe o interesse de bancadas não é nem de bancadas, é de parlamentares que defendem setores muito limitados ou parlamentares de visão muito limitada, infelizmente. Mas também existe acho que a gente não pode deixar a esperança morrer. E tem que haver esperança sempre. Então, a gente também entende que esses próximos 4 anos muito vai depender do segundo turno das eleições presidenciais, né? A gente tem uma ala muito grande do Centrão, e a gente sabe que o Centrão migra e dança conforme a música. Então, havendo uma eleição do presidente Lula é um cenário, havendo do Bolsonaro é outro cenário, e isso vai ditar muito as regras do jogo daqui em diante. Então, eu espero sinceramente que a gente tenha a oportunidade de, nos próximos 4 anos, trabalhar não só a resistência dentro do Congresso daquilo que já está posto à mesa, como coisas muito negativas, como alguns desses projetos que a gente citou aqui, mas também que a gente tenha a oportunidade de construir cenários melhores, entendendo que a gente está defendendo o interesse de todos, que quando a gente defende unidades de conservação, a gente defende o direito de todos, dessa e das futuras gerações. E isso é artigo 225 da Constituição, isso é Lei 9985 de 2000, que é o SNUC, isso é, na verdade, um dos maiores bens que a gente pode deixar como legado para a nossa sociedade. Sensacional, Ângela. Acho que a mensagem que precisa ficar como mantra, né, tanto para a sociedade quanto para os nossos representantes, é que essas unidades de conservação, as áreas protegidas, elas são realmente, como você colocou aí, soluções, né, em todas as suas interseccionalidades aí, elas trazem desenvolvimento econômico, são pontos aí de expressões culturais importantíssimos, né, então elas precisam ser valorizadas realmente, né, como soluções para a nossa sociedade. Bom, Angela, a gente sabe que você tem uma agenda também super ocupada aí, a gente queria agradecer muito a sua participação, obrigado também por essa parceria da rede com a SOS Mata Atlântica, com a Frente Parlamentar Ambientalista. Eu queria saber se você tem alguma outra consideração ainda para colocar aqui para os ouvintes e para a audiência da frente. Eu acho que assim, é sempre lembrar que, de novo, unidade de conservação é o legado que a gente deixa, né? A gente já entendeu que em muitos biomas onde a exploração já aconteceu, né, como a Mata Atlântica, principalmente, ou que acontece hoje no Cerrado, no fim das contas, o que sobram são as áreas protegidas. Então, defender essas áreas é defender uma garantia de qualidade de vida no futuro para quem está vindo aí no planeta, e também o direito de existir, né, das espécies, da biodiversidade, mas pensando do lado humano, que eu acho que é onde a maioria das pessoas acaba se conectando mais, unidades de conservação são o direito dos filhos e dos filhos conhecerem aquilo que a gente conhece, viverem aquilo que a gente vive. Então, quando a gente defende unidade de conservação, a gente defende um direito de todos. Eu não defendo unidade de conservação para mim
ou para minha família, ou para um grupo pequeno, né? A gente defende para todos, inclusive para aqueles que não gostam dessas áreas, porque dependem dessas áreas, só não sabem disso. Então, acho que o recado é, se a gente puder fazer um esforço nos próximos anos, é que a gente consiga cada vez mais trazer, chamar a atenção da sociedade para esse tema, cada vez mais de forma mais ampla e mais forte, porque eu acredito que num futuro muito próximo, quando esse entendimento melhorar, a pressão sobre essas áreas tende a diminuir dentro do Congresso, porque, de novo, a sociedade não aceita. Mas cabe a nós que trabalhamos com isso mostrar o melhor caminho para a sociedade de se manifestar. Então, acho que quem está dentro da frente é continuar fazendo esse papel de ponte entre a sociedade e os nossos parlamentares, e agradecer também, né? Acho que agradecer aos parlamentares que fazem parte, que compõem a frente, e que a gente sabe da dificuldade que é trabalhar por essa causa, que é uma causa de poucos, mas que no fim das contas, assim, o que eu notei mais é que esses poucos conseguiram fazer muita diferença. Então, agradecer a todo mundo que faz parte da frente e convidar cada vez mais as pessoas a conhecerem, se apropriarem das unidades de conservação, entenderem seu significado, desfrutarem dessas áreas e nos ajudarem a defender essas áreas. Sensacional, obrigado, Ângela. É isso, né? As pessoas cada vez mais entenderem essa luta coletiva, né? Que algumas pessoas têm dificuldade de entender essas causas coletivas aí para toda a sociedade, mas excelente a sua fala. Bom, então obrigado novamente pela participação. E você que está nos ouvindo aí, se você gostou desse conteúdo, fica ligado aí nas redes sociais da Frente Parlamentar Ambientalista. Toda semana esse podcast vai trazer assuntos para você ficar por dentro dos debates no Congresso Nacional que tratam da questão ambiental. É isso, gente. Obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigada, gente.